mineiro típico. Quem quiser conhecer Valquir, é só ir a Resende Costa, a origem dele, né? E ver aquela cidade tranquila, acolhedora. Valquir é muito mineira, né? Valquir é aquilo. Fez da vida dele a vida dos filhos, né? Então assim, eu simplifico ele como um pai exemplar, uma pessoa que dedicou a vida à família, aos filhos, à minha mãe, e era uma pessoa extremamente sensível, né? O Valquir era o meu pai, eu tinha ele como uma pessoa muito culta, né? Meu pai era advogado, formou lá no princípio na década de 50, era arrimo de família, né? Meu avô tinha morrido muito novo e meu pai era o mais velho de todos, né? E além de ainda ter minha casa, ainda tinha a casa da minha avó também. Estas são as simples descrições de Valquir Jesus Rezende Costa, filho de Francisco Rezende Costa e Judite de Oliveira Barreto, natural de Marilândia, município de Itapecerica. Um cidadão honorário de Divinópolis que saiu do anonimato para estampar as importantes páginas da história. E foi de um despretensioso arranjo do destino que tudo começou. Valquir entrou nessa eleição pela Arena, né? Era a época da ditadura militar, apoiado pelo Dr. Sebastião, contra o Inácio Vasconcelos, que era um líder estudantil na época, apoiado pelo Fábio Notini. Foi uma eleição apertada, apesar do Inácio ser uma pessoa recém-saído, né, do movimento estudantil, mas foi uma eleição apertada porque, na verdade, no fundo, era Fábio e Sebastião, né? E Valquir assumiu com uma visão muito própria, porque, na verdade, Fábio e Sebastião, quando eles apoiavam alguém, esse alguém era vitorioso, eles, obviamente, é natural da política, queriam influenciar. E Valquir, como eu disse, com toda aquela tranquilidade dele, aquela humildade, não era um político influenciável. Ele tinha ideias próprias e, como eu disse, né, era um desenvolvimentista. A faixa da campanha política de 1966 trazia de forma clara o perfil do promissor prefeito. Para uma cidade de progresso. E um dos primeiros passos veio logo em seguida, após assumir o governo. Então, o Valquir começou por questões básicas, né? Organizando a prefeitura. Tá? Foi uma época da ditadura militar que o Ministério do Interior, que hoje é o Ministério das Cidades, começou um esforço, é um dos bons legados da época, para modernizar a governança dos municípios brasileiros. E Valquir entendeu isso e começou um processo, estruturar a prefeitura, criar uma estrutura mais moderna. Ele fez um trabalho muito interessante com relação à arrecadação, a recuperação de créditos, naquele estilo dele bastante carinhoso com as pessoas. Ele fez um trabalho com a cidade inteira, ele mandava cartas para as pessoas, cobrando, né, débitos tributários com a prefeitura, mas de uma forma que a pessoa não tinha como não ir lá na prefeitura conversar com ele. Então, para fazer isso, evidentemente, ele teve que estruturar o setor tributário da prefeitura e o setor fazendário. A visão futurista em uma cidade que na época tinha cerca de 80 mil habitantes deu a Valquir Rezende o título de prefeito progressista. Foi com a ajuda dele que foi criada a Sociedade Educacional e Cultural de Divinópolis em 1965, ao lado do então promotor João Meira, união que deu origem ao Colégio Frei Orlando e à Faculdade de Direito do Oeste de Minas. Ele autorizou também a construção da Praça Pedro X Gontijo, obra que possibilitou a transferência da prefeitura, que funcionou durante muitos anos sobre a antiga rodoviária. Ele tinha o projeto do futuro. Ele projetava o futuro de Divinópolis. Ele fez, por exemplo, nós temos aí Divinópolis ligada a diversos pontos de rural. Ele construiu mais de 100 quilômetros de vias rurais,
se não me engano, foi 147 quilômetros de vias rurais. Quer dizer, às vezes o prefeito pensa só na cidade, não pensa fora da cidade. Projetos idealizados na gestão de 66 a 71 até hoje trazem benefícios para Divinópolis. O sistema de abastecimento de água ainda é o mesmo usado atualmente e o grande projeto, o Hospital São João de Deus. Do ponto de vista econômico, o Hospital São João de Deus é um marco na história de Divinópolis. Hoje, você olha ao PIB, ou seja, a soma das riquezas de Divinópolis, onde se encontra o peso maior no setor de serviços. E dentro do setor de serviços, educação e saúde. Então, vamos pensar o Hospital São João de Deus como um grande evento econômico. Imagine que a partir do São João de Deus nós chegamos hoje a ter mais de 700 médicos, uma Unimed que é a terceira maior e mais importante do estado. Cada médico que vem para uma cidade, ele gera 4 empregos. Então, imagine o peso econômico, né, de uma obra como essa, do grande Geraldo Correia, nunca suficientemente homenageado aqui, mas com um prefeito que não só participou e deu suporte, como tinha uma visão muito clara, tá, do que estava acontecendo naquele momento para o futuro. Quando eu falo disso, estou falando de ações que cabem ao prefeito. Prefeitura não traz indústria, não monta indústria, né? A prefeitura dá o suporte, principalmente através da infraestrutura e dos chamados marcos regulatórios. Ele fez nascer na cidade um novo olhar de lazer e urbanização com as praças do Santuário, Catedral e Dulce Pinto de Aguiar, no Porto Velho. O término da Praça Benedito Valadares, a construção da Praça Antônio Olímpio de Moraes, que hoje se chama Dom Cristiano, lá a Praça da Catedral, não é aquele formato que está hoje, era com um coreto no meio da praça, ali em frente ao prédio do museu, e com uma imagem de uma pomba representando o Divino Espírito Santo, estava ali. Depois ela foi reformulada, que é a praça. Nós temos, por exemplo, a praça lá embaixo, a Candidez, também foi um projeto dele, igual eu estava anteriormente falando sobre aquele monumento no meio da praça lá, é muito importante, para que quem vê um triângulozinho, para que aquilo ali? Aquilo ali está indicando o norte. Quer dizer, quem tem dúvida onde é o norte, vai lá e olha e acha o norte. Nós temos, por exemplo, a Praça Dr. Dulce Pinto de Aguiar, que é um dos precursores da rádio difusão em Divinópolis. Está lá na Praça Santuário do Porto Velho, lá no alto, que ninguém fala a Praça do Porto Velho, ninguém fala que é o Dr. Dulce Pinto de Aguiar. Tem a praça lá embaixo, que é a Praça do Porto Velho de baixo, que eles falam, que é a Praça Francisco Rezende, o pai dele. Então, nós tivemos, assim, ele procurou colocar no contexto de Divinópolis o progresso e o lazer. Um olhar que rompeu também as barreiras da cidade. Pela primeira vez, um chefe do executivo empenhou esforços para levar melhorias à zona rural. Na gestão Valquir Rezende, foram construídos aproximadamente 147 quilômetros de estradas vicinais. Eu era muito menino, né? Acompanhava, ainda vejo as pessoas falarem, né? As pessoas que acompanhavam ele na época que onde ele ia, eu sempre estava junto, né? Lembro das aberturas dessas estradas vicinais da zona rural, a maioria delas eram estradas carreiras, né? E a prefeitura veio com máquinas, trator de esteira, largando essas estradas, fazendo estrada. E na década de 60, ainda estava bem já no começo, já no final da década de 60, começando na década de 70, onde houve a explosão automobilística no Brasil, aí começou-se a vender carro mesmo no Brasil, e precisava de integrar a zona rural com a zona urbana de Divinópolis. Cidade.
esperança, tu sonhas e anseias por lindo futuro. Esta melodia parecia prever o futuro. Foi pelas mãos do ex-prefeito Valquir Rezende que a letra e a música do hino municipal foi oficializado por lei. As mesmas mãos que fez da educação uma prioridade. Ele não partiu para aquela tradição de escolher entre os seus apoiadores, os secretários. Ele simplesmente apoiou o que já vinha sendo feito. No caso da educação, um projeto maravilhoso da dona Veneza Guimarães. Dona Veneza, para quem não se lembra dela, é a mãe do João Luiz Pancho, nosso secretário atual. Dona Veneza já fazia um trabalho de ponta, de vanguarda na educação. Valquir simplesmente não inventou e não colocou secretários tradicionais. Ele apoiou o que Dona Veneza já vinha fazendo, que depois Antônio Martins continuou, e nós chegamos aos dias de hoje com índices na educação que são determinantes do nosso IDH. Quando Divinópolis tem um IDH hoje semelhante a países europeus, um dos aspectos que mais pesa é a educação, que não começou agora, nem nos mandatos recentes, começou lá quando Valquir teve a visão de apoiar algo que já vinha sendo feito no caminho certo. Isso é difícil nos políticos. Em geral, os políticos destroem o que o outro fez. Além de ações e projetos, o futuro muitas vezes precisa ser planejado. Esta era a visão do líder político. Foi pelas mãos do ex-prefeito que nasceu o PDI, Plano de Desenvolvimento Integrado, uma preparação para a mudança governista proposta pelo Estado. Um projeto desenvolvido em Divinópolis pela situação e oposição, por meio da fundação da comunidade. O PDI era um misto de modernização administrativa, ou seja, o desejo do Valquir de melhorar a governança, era um plano de desenvolvimento econômico e social, tá? E era um plano diretor. Imagina o alcance de um trabalho desse. E como eu disse, passaram por aqui grandes nomes, todos eles voltando de bolsas no exterior, de doutorado, e basta ver o que eles se tornaram no futuro para ver a importância que isso teve. Esse plano depois foi contratado uma empresa canadense chamada Montreal Engenharia. Esse foi o grande marco. E qual foi o papel da fundação? O Valquir, como era difícil, ele percebia as resistências, né? Ele era um político que vinha de uma política tradicional. Ao delegar para a fundação, ele já havia delegado a questão do desenvolvimento rural para o CODAR e para a ACAR. Ele teve essa percepção, sabe? Isso só um político sagaz que consegue. Olha, eu não vou fazer se eu quiser fazer, porque as lideranças tradicionais não vão deixar. Então eu faço com a participação de pessoas que têm... Quem ia questionar um Frei Bernardino no desenvolvimento rural, né? Por exemplo. Então aí o plano terminou exatamente no final do governo dele. O Valquir governou 67, 68, 69, 70. Ele saiu de cena, como era a característica dele, com aquela humildade dele, né? E coube a fundação, que prosseguiu, bypassar o governo seguinte, né? E chegar no Antônio Martins. Uma história de compromisso e envolvimento que nunca deixa morrer a esperança e a expectativa. É importante a gente ver que isso correspondeu a um ciclo virtuoso, o grande salto de Divinópolis que se deu nos anos posteriores, ou seja, da década de 80 em diante. Hoje a cidade parou, mas o grande salto teve sustentação aí, certo? E como de lá para cá não houve mais, por parte das nossas lideranças políticas, dos nossos formadores de opinião, qualquer coisa semelhante, eu diria que houve um retrocesso. E o resultado também está aí. Esgotados os efeitos dessas grandes políticas, sem
que elas fossem substituídas por outras, a cidade parou. Foi um homem muito além da sua época, né? De ter enxergado isso lá atrás, né? E projetado isso para 30, 40 anos para frente. O sistema de tratamento de água em Divinópolis foi projetado para Divinópolis chegar no ano de 2000 com 180 mil habitantes, 150 ou 180 mil habitantes, e era o sistema que iria abastecer Divinópolis até o ano 2000. Nós já estamos no ano de 2016, né, 16 anos depois, ainda é o mesmo sistema. Divinópolis com 230 mil habitantes, ainda é o sistema que mantém a cidade. Princesa altaneira, cidade oficial de filhos leais, és tu Divinópolis, bem brasileira, parcela fecunda de Minas Gerais. Cidade de esperança, tu sonhas e anseias por lindo futuro de veras grandeza, em que mergulhas tudo que hoje semeias com os olhos sem alvo na tua realeza. Sadinho é o civismo que anima a tua gente, afeita ao trabalho, a conquista do pão, e o Itapecerica em sua gleba virente deriva em murmúrios que é quase oração. Cidade de esperança, tu sonhas e anseias por lindo futuro de